Olha, eu vou ter que esperar o Henrique Castella voltar. Porque ele foi removido justamente porque eu comecei a gravar aqui, ó, o Google, ele tem dessas coisas. Às vezes a gente começa a gravar, eu não sei se vocês estão me vendo, porque eu... Ah, luz, gente. Pra que eu vou fazer essa bagunça aqui hoje? Vocês estão me vendo? Então, ótimo. E aí, o que acontece? É ele que voltou? Não. Deixa eu ver aqui o Henrique. FGA. Não voltou. Pede o Henrique, gente, aí no WhatsApp para voltar, porque o que acontece? Eu comecei a gravar depois, né? Já tá gravando. E assim que ele voltar, a gente dá início ao conteúdo da aula de hoje. E a aula de hoje, ela vai iniciar, então, com o estudo de caso, ok? E ao final, vocês vão continuar assistindo um link de um vídeo, que é um documentário e tem um roteiro de estudo sobre ele, que, inclusive, eu já... Aí, o Henrique voltou, beleza. Henrique, tudo bem? Uhum. Henrique, tranquilo? Ó, foi bom a gente esperar. Tá me ouvindo? Você saiu porque a culpa foi minha aqui. Viu, querido? Porque ele mesmo tinha falado que na hora que eu iniciei a gravar a videoaula, às vezes ele joga um pouquinho dos alunos para fora. Ele é coerente com a sua permissão, sabe? Você tem que dar permissão para eu estar gravando essa reunião para você poder entrar. Por isso que tem que entrar de novo. Mas maravilha. Beleza, querido. Então vamos lá. Eu vou estar com vocês aqui, então, nessa primeira parte da aula. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Vou parar o meu vídeo para eu poder, então, compartilhar a tela com vocês. Tá? Já vai começar. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Não. Well. Vocês estão vendo, gente, minha tela aí? Engraçado, porque eu estou acompanhando aqui também no meu... Sim, então beleza, então ótimo. Eu não estou vendo o que está se passando aqui na tela, mas aí, queridíssimos, normalmente eu gosto de acompanhar para ver como é que vocês estão vendo, mas não está aparecendo aqui para mim, não sei porquê. Mas tá bom, se vocês estão vendo é o que importa. Queridíssimos, esse estudo de caso da Suzy, ela está lá na página 33 do nosso material de apoio. Ela veio, então, depois que foi apresentado todas as teorias, e eu já vou trazer ela agora, para que a gente aprenda a verificar uma situação do estudo de caso dentro do contexto da psicanálise, tá bom? E vocês vão assistir um documentário sobre a parentalidade superprotetora, fazer, então, um roteiro de estudos que nós iremos corrigir na aula de terça-feira que vem e, então, finaliza o conteúdo para V1, tá bom? Então, vamos lá. Para vocês poderem acompanhar aí no material, página 33 do material de apoio que vocês possuem. Estudo de caso da Suzy. Suzy é uma criança de 8 anos de idade, cuja mãe, Cláudia, me procura queixando-se de um comportamento bizarro da menina. Anda pela casa de 4, emitindo sons de cachorro. Como é a primeira vez que nós estamos fazendo um estudo de caso com vistas ao diagnóstico, com a intervenção da psicanálise, com o contexto da psicanálise, a primeira coisa que a gente tem que ficar atento, meus queridos, é a idade, tá bom? E lá dentro, então, das fases do desenvolvimento psicossexual, olha lá, ela se encontra, então, finalizando a fase fálica e já aqui, ó, dentro da fase de latência, que vocês estão lembrados, é uma fase de transição.
entre a fase fálica e a fase genital. Nós vamos ver que a fase genital ela vai estar presente, portanto, a partir da adolescência e início da fase adulta ou fase adulta jovem. Então, ela está aqui, ó, na fase de latência. Pode ser que tenha aí um pouquinho ainda da fase anterior, que é a fase fálica. Então, é muito importante estar atento aí à faixa etária. Nós estamos vendo isso de casa, vocês podem ficar assim, tranquilos, que na V1 não cai no estudo de caso. Mas nós somos alunos de psicologia e a gente tem um propósito prático, ou seja, que é a nossa atuação na clínica, que é atender os nossos pacientes, não é mesmo? Então, a gente nunca vai estar aqui visando somente uma prova, que é importante porque faz parte do processo. Mas vocês podem ter certeza que vocês estão se dedicando e mostrando também, né, para mim, que a dedicação de vocês vai além de uma avaliação. Então, vamos lá. Suzy é uma criança de 8 anos de idade, cuja mãe, Cláudia, me procura queixando-se de um comportamento bizarro da menina. Anda pela casa de 4, emitindo sons de cachorro. Na mesma época, então a queixa, então está aqui, ó, a faixa etária, 8 anos, e a queixa é um comportamento bizarro da Suzy, que anda pela casa de 4 emitindo sons de cachorro. Na mesma época em que esse comportamento apareceu, também sua letra reduziu-se tanto que só com muita dificuldade se poderia ler o que ela escrevia. Então, tá aí a queixa. Nós, enquanto psicólogos, queridos, o que a gente aprendeu? Que o comportamento humano nunca é fruto do acaso, não é verdade? Nos interessa investigar a causa do comportamento. Então, vamos ouvir a história, porque nós, enquanto sujeitos, os nossos comportamentos, já que não é fruto do acaso, não é fruto do de repente, é coerente com o quê, meus queridos? É coerente com a nossa biografia, é coerente com a nossa história. Então, Cláudia, a mãe de Suzy, ela fora procurada pela escola que apontava esses mesmos problemas na menina. Suzy, então vamos à história, vamos conhecer a biografia dela. Suzy é filha de um grande empresário, Mário, que tivera relação de 8 anos com a mãe. E a mãe é 25 anos mais nova que ele. Viviam em casas vizinhas, mas tinham uma relação de casados, com todas as características de uma relação de casamento, com uma exceção. Era proibido terem filhos, condição colocada desde sempre por Mário. A primeira gravidez de Cláudia foi interrompida por exigência do marido, que já tivera 2 filhos de um casamento anterior. A reação de Cláudia foi, num primeiro momento, de total passividade, aceitando a proposta. Após o aborto, no entanto, propôs ao companheiro que fizesse uma vasectomia, já que era ele que não aceitava a ideia de ter mais filhos. E ela, Cláudia, se via impossibilitada de realizar mais um aborto. A reação do companheiro foi de total indiferença em relação à colocação da mulher. A ocasião da gravidez de Suzy
Novamente, diante da negativa do companheiro de aceitar a gestação, Cláudia adotou uma postura diferente, acreditando que com o tempo o pai, ou seja, o marido, aceitaria a criança. Até os 7 meses da gestação, escondeu a barriga, embora Mário soubesse de sua gravidez. No final desse mês, ou seja, do 7º mês da gestação, com a barriga já aparecendo muito, seu marido propôs-lhe que deixassem de se ver por alguns meses até o nascimento do bebê, pois não aceitaria de forma alguma acompanhá-la nesse final. Lembrava-lhe que sempre fora contra a ideia de ter filhos e que esse filho que ela gestava era como uma produção independente sua. Ele não queria se comprometer com o projeto. Cláudia deixou de ver seu marido até o 2º mês de vida de Suzy, quando procurou com sérias esperanças de impor-lhe a realidade. 5 anos se passaram e Mário continuava relacionando-se com Cláudia com a negativa de conhecer Suzy. Eis como Cláudia se referia à postura do pai de Suzy. Abre aspas. Como éramos vizinhos, pois morávamos no mesmo quarteirão, acontecia de nos encontrarmos na rua e eu estar com a menina no carrinho ou mesmo brincando na calçada. E ele passava como se não me conhecesse. Se precisasse de um pediatra com urgência, ele tomava todas as providências, mas sempre de longe. Em algumas ocasiões que eu pegava de jeito para conversar a respeito, dizia que não queria conhecer Suzy para não se afeiçoar a ela. Foram 5 anos de uma esperança vã, pois o pai de Suzy nunca quis conhecê-la. Cláudia reconhecia que o pai da menina lhe sustentava e dava-lhe todos os confortos que sempre dera à mãe. E não eram poucos. Era uma pessoa de muitos recursos e não poupava. Ao contrário, segundo Cláudia, sempre foi muito generoso. Viajavam sem limite. Tinham todo o conforto de pessoas de nível muito alto, com avião particular e etc. Ao final dos 5 anos de Suzy, isso aqui então é importante, que ela está lá na fase fálica, olha. A mãe já não acreditava que pudesse continuar a se relacionar com o marido. Sentia a rejeição à menina como dirigida a ela própria. Tomou então a iniciativa de separar-se dele e entrou na justiça com uma ação de pedido de paternidade. Conta-me que a partir desse momento, sua vida passou a ser um martírio. Viu-se rejeitada pelas pessoas mais chegadas a quem Mário comprava com carros importados para que testemunhassem na justiça a seu favor. Mário queria provar que Cláudia era mais uma de suas amantes e que o fato de ter lhe dado apartamento e vários presentes não significava que não fizesse o mesmo com outras. Justificando essa atitude,
como representando uma generosidade e não um compromisso. Mário compra, com seu poder e dinheiro, qualquer advogado ou pessoa que na justiça o possa colocar diante da realidade da lei. Ou seja, pela justiça, qualquer homem que se negue a fazer exame de DNA é automaticamente reconhecido como o pai da criança. E até hoje, então agora, de 5, 6, 7, com 8 anos de idade, Cláudia luta através dos órgãos competentes, acreditando em que em algum momento a situação se reverterá, mas sem sucesso. Só verificar se vocês colocaram alguma pergunta aqui sobre... Não. Ok. Cláudia continua não trabalhando, vivendo de tudo que Mário lhe deixou. Conta-me que teve que se desfazer de suas joias, quadros e tapetes, e que este ano venderia suas últimas obras de arte. Só lhe restará o apartamento, que parece ser um imóvel de luxo, numa área nobre da cidade, pretendendo alugá-lo e a seguir mudar-se para outro menor. Com a diferença do dinheiro, acredita que poderá viver bem. Quanto a Suzy, Cláudia conta-me que sempre foi criada por Edna, que fora enfermeira da menina, tendo ido morar na sua casa no final de sua gestação. Cláudia, ela fala muito de si própria, sabendo informar-me muito pouco da história da sua filha Suzy. Fica claro, na primeira entrevista que Cláudia me procurara por conta das queixas da escola, sem resposta, da escola, que recomendara que procurasse uma ajuda para a Suzy. Após fazer muitas perguntas sobre Suzy sem resposta, percebi que se quisesse saber sobre a menina, precisaria entrar em contato com Edna. Disse isso a Cláudia, explicando-lhe que se tratava de importantes dados sobre a menina. Dados como desde quando tinha esse comportamento que tanto incomoda a todos, né, que é engatinhar e fazer uivos de cachorro, e como foi sua primeira infância, para poder ter uma melhor compreensão da menina antes de vê-la. Então, ou seja, psicólogo se interessa pela história da personalidade, para poder compreender o porquê dos comportamentos, não é verdade? E assim vamos evitando a projeção, né, meus queridos? No contato que tive com Edna, então, que é enfermeira, fiquei impressionada com a semelhança física dela com a Cláudia. Depois soube que por Edna, que essa semelhança também existia na história de ambas. Segundo Edna, ela também tem uma filha que é criada por outra pessoa, sua mãe, e com cujo pai tem uma ação de pedido de paternidade na justiça. Edna conta-me que Cláudia era uma pessoa muito deprimida quando a conheceu. Isso é, desde que ela estava com 9 meses de gravidez. Cláudia teria contado a Edna que esperava ter logo o bebê, pois estava com muita saudade de seu marido. Passou o resto da gestação muito triste e só mudou de comportamento quando voltou a ver o seu marido. E nesse momento, Suzy já contava com alguns meses de idade. Parece que Cláudia voltou a ficar muito deprimida quando decidiu se separar e entrar na justiça contra o marido, há alguns meses.
Não, desculpa, vou ler de novo, desculpa. Parece que Cláudia voltou a ficar muito deprimida quando decidiu se separar e entrar na justiça contra o marido, contra Mário. Há alguns meses, recentemente, voltou a se apresentar com humor melhor. E lhe parecia que era por causa de um namorado novo com quem está se relacionando, como ex-marido, 20 anos mais velho que ela. Esse início do namoro da mãe coincide com uma atitude estranha, com a atitude estranha de Suzy. Então, isso aqui é muito importante, olha. Vou ler de novo. O início do namoro da mãe coincide com a atitude estranha de Suzy, que começou a engatinhar pela casa, soltando uivos de cão. E também diminuiu a letrinha. Estão lembrados? Que era outra queixa que a gente leu lá no início do estudo de caso. Muito receosa, Edna diz-me que Cláudia não nasceu para ser mãe, que não tinha jeito, nem a menor paciência para sua filha. A senhora, abre aspas, a senhora pode não acreditar, mas essa menina tem 8 anos e nunca brincou com a mãe. Descreve-me Cláudia como uma pessoa muito boa, mas muito introspectiva e séria. Abre aspas. Lá em casa, não é como em qualquer casa que tem vida. É sempre tudo muito quieto, fecha aspas. Olha outro dado importante. Suzy sempre chamou Edna de mãe. Até alguns meses, quando Cláudia, incentivada pelo atual namorado, resolveu conversar com a enfermeira a esse respeito e começou a cobrar da menina que a chamasse de mãe. Edna parece concordar. Edna parece concordar com a importância disso para a menina, abre aspas. Até porque eu não sou sua mãe mesmo. E se eu precisar sair da casa? Como vai ficar, Suzy? Pausa aqui. Sobre esse trecho que a gente acabou de ler, alguém aí já vislumbra alguma justificativa, ou já sabe mesmo alguma justificativa, ou seja, alguma explicação que a psicanálise vai fornecer sobre esse fato da Suzy chamar Edna de mãe? Pode participar aqui no áudio, por favor. A Edna seria o grande amor, primeiro e grande amor da menina. E como é que chama isso lá na psicanálise? Esqueci. Não tem problema. Alguém lembrou para ajudar? Não? Objeto. Lembrou? Quem está falando comigo? Eu estou procurando aqui quem está de áudio aberto. Objeto de amor, lembrei, é Milene. Isso, Milene. Então, objeto de amor. E isso, queridos, não tem qualquer vínculo biológico, lembrou? A escolha, ela sempre acontece dentro do contexto de prazer, não é mesmo? E mais, dentro de um contexto de admiração. Maravilhoso. Outra coisa importante, vamos compreender aqui, eu vou abrir para vocês aqui, ó. Tem o peninha dela, pois sua mãe não sabe ser mãe. Eu gosto muito de ressaltar isso, como é que a Edna fala de Cláudia. É de modo empático, sem julgamento, sabe? Ela não está ali em nenhum momento trazendo Cláudia enquanto certo ou errado, mas como inapta no exercício e
Ela acha que a Cláudia é inapta, né? Na função de transmitir afeto à sua filha. Mas você percebe como ela não julga essa mãe, ela até a compreende. Isso é muito importante. Olha lá, ela ainda fala assim: olha, eu acho que ela está até certa, porque eu não sou a mãe dela mesmo. E se eu precisar sair da casa? Como é que a Suzy vai ficar? Será que até esse momento, na escuta desse artigo científico, desse estudo de caso, você em algum momento começou a julgar esse pai, começou a julgar a Cláudia, começou a julgar a Suzy, começou a julgar a Edna? Se isso aconteceu, é o momento da gente ficar atento, porque a gente precisa, a partir dos estudos de caso que a gente vai visitar aqui, nos textos, a gente já precisa exercitar a empatia genuína. E a empatia genuína, meus queridos, ela não, como é que fala? Ela não permite, né, o julgamento do outro. Ok, vamos voltar aqui para o chat. Eric, transferência? Como assim transferência? Não entendi. O que é transferência? Porque provavelmente eu estou lendo aqui o chat, eu vi que tinha um chat muito depois da sua pergunta. Você pode me explicar, por favor? Pode deixar, professora. Quando a senhora fez a pergunta, eu respondi transferência, mas era objeto. Ah, tá, ok. Desculpa, porque eu só vi agora, mas eu vou tentar acompanhar aqui no chat e mostrar o estudo de caso junto. E a Ju perguntando, primeira referência da construção de vínculo, exatamente, ou objeto de amor, exatamente. Muito bem, agora ficou bom porque eu estou conseguindo os dois aqui. Continuando então, queridos, veja bem, nessa mesma época, Suzy, então olha o tanto de novidade. Primeiro, juntamente com o comportamento de engatinhar e emitir sons de cachorro, foi-lhe pedido que ela chamasse Cláudia, a mãe biológica de mãe, e não Edna, para a qual, aquela pessoa a qual ela estabeleceu um vínculo afetivo, né? Isso é a primeira questão importante. Além disso, olha para você ver. Tem alguém que está com o áudio aberto aí. Além disso, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Nessa mesma época, Suzy passou a dormir na cama com a mãe. Edna diz também que, verificando as atuais condições financeiras de Cláudia, acredita que também não possa ser mantida por muito tempo. Eu ganho muito e não sei se vai dar para a Cláudia continuar me pagando. Assim, Edna tinha a fantasia de que seria mandada embora. Será que Suzy sabia disso? Quando Suzy nasceu, Cláudia achou que seu leite era fraco. Então, olha aí como é que foi a fase oral aí da petitinha. Na segunda semana de Suzy, ela já estava tomando mamadeira. Suzy nunca teve o colo da mãe, nunca tomou banho com a mãe, nunca brincou com a mãe, né? Às vezes se arrumava e descia com a menina no carrinho para ver se encontrava com o marido na calçada. Depois subia e ia cuidar de suas coisas. Adora falar no telefone com as amigas. Edna fazia essas observações sem raiva e sem ressentimentos. Parecia entender a depressão de Cláudia e, identificada com ela, até a justificava. A esperança de Edna era que, com a mudança de humor de Cláudia, quando voltou a ver seu marido, fosse mais atenciosa com Suzy. Mas, na verdade, tudo piorou. Deixa eu ver aqui se é aqui. Eu acho que não é, não. Esse vai aqui. Não, não é aqui, não. Ok?
Tranquilo, meus queridos? Aí, parou. Ok. Tem alguma coisa... Vocês estão ouvindo um barulhinho? Vocês sabem onde é que é? Tem uma batida, mas parece que não tem nenhum áudio aberto. Nossa, que estranho. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não, pensei que era... Ah, pode ser que seja aqui no meu computador mesmo, ó. Tô segurando. Só um minutinho, tá bem? Peraí que eu vou ver se eu consigo uma ajuda, tá bom? Eu acho que eu já sei o que é. Vamos ver. Eu hoje derramei café aqui. O pica-pau. É do meu, agora que eu vi. O pior é isso. É do meu. Tô achando que é o meu teclado, gente. Deu um banho de café hoje. Mas vamos avançar aqui para ver se o meu mouse está funcionando. Então vamos lá, continuando. Deixa eu colocar aqui um pouquinho. Vocês estão vendo aí direitinho, compartilhamento de tela? Beleza. Então, mas na verdade tudo piorou. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, olha só. A esperança de Edna era que com a mudança de humor de Cláudia, quando voltou a ver seu marido, fosse mais atenciosa com a Suzy. Mas na verdade tudo piorou. Passou a deixá-la só com a menina e a viajar muito e a ter uma vida social intensa na qual a menina nunca estava incluída. A senhora entende porque Suzy me chamava de mãe? Sempre foi tudo comigo. Eu levava festinhas, a praia, a escola. Pesquisando sobre o comportamento de Suzy em relação ao pai, soube que quando a menina pergunta, dizem que os pais se separaram porque brigavam muito. Então, o que a gente vem caminhando? Até 5 anos de idade, a Suzy teve algum relacionamento com a figura masculina? Nenhum. Então, não há coincidências. Exatamente, Guilherme, nenhuma. Todo mundo aqui, não, ou seja, não há coincidências, tá vendo como é que os nossos comportamentos humanos não são frutos do acaso? Isso é muito, 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 muito importante a gente poder entender. Então tá lá, olha. A senhora entende por que Suzy me chamava de mãe? Sempre foi tudo comigo. Eu levava festinhas, a praia, a escola, pesquisando sobre o comportamento de Suzy em relação ao pai, soube que quando a menina pergunta, dizem que os pais se separavam porque brigavam muito, isto é, Suzy não sabia da sua história. Pelo menos nunca lhe haviam dito que seus pais se separaram porque o pai não queria filhos. Edna me conta que no intervalo entre o pai de Suzy e o atual namorado, Cláudia pouco saía de casa e assim mesmo não tinha paciência com a menina, sendo seu contato com ela muito pequeno. Sobre um dia de vida de Suzy, conta-me que quando chega da escola, toma banho, faz dever e fica no computador ou na televisão até a hora de dormir. Não tem amigos que frequentem a casa porque a mãe não gosta. Se quer ir à casa de algum amigo, a mãe fica preocupada. Quando é festa, ela deixa eu levar Suzy. Nos últimos meses, com esse novo namorado de Cláudia, eles têm saído levando Suzy junto com a filha dele, mais ou menos da mesma idade de Suzy. A menina sai com eles, mas não fica com eles. Fica brincando com a outra criança. A impressão que Edna passa é de muita preocupação, tanto com Cláudia como com Suzy. Então, amados, quem aí gostaria de falar sobre o entendimento da psicanálise sobre esse último trecho? Nos últimos meses, com esse novo namorado de Cláudia,
eles têm saído levando Suzy junto com a filha dele, mais ou menos da mesma idade de Suzy. A menina sai com eles, mas não fica com eles, não. Fica brincando com a outra criança. Como é que a psicanálise iria entender essa passagem de vida de Suzy? Quem gostaria de falar? E hoje, gente, nós também aula, então quanto mais a gente falar sobre isso, você já vai treinando. Pode abrir o áudio aí e falar, por favor. Professora, parece que ela está atrasada, assim, uma fase anterior, parece, né? Por quê? Porque, como ela não teve a figura do pai, é como se ela não tivesse no período certo de vida a fase afálica, né? E agora que ela está vendo a semelhança dela com, por exemplo, a filha essa outra menina aí, essa outra criança. Quase isso. Tem uma coisa muito importante, é que ela, no momento da fase fálica, ela é apresentada a alguém que exerce a figura masculina. Isso é um ponto. E esse que exerce a figura masculina não é o seu pai biológico. Ok? Até aí tudo bem? Estamos caminhando? E qual que é uma outra questão importante? Além disso, essa figura masculina, quando chega, tira dela a mãe biológica. Distancia a mãe biológica e traz um rival. Então, essa outra criança. Professor. Oi, quem tá falando? Agora eu tô vendo quem é. Peraí, só redar um pouquinho. Lana, oi. Oi, tudo bem? Tudo bem. Uma pergunta. Ela está regredindo à fase anterior por causa que ela anda de quatro. Ela está em... Oi? É uma pergunta ou você tá me falando como que você entendeu? Fala primeiro. Estou perguntando, porque ela está apresentando um comportamento. Ela está apresentando um comportamento que é ficar andando de quatro pela casa, que é como se fosse engatinhar. Oi? Com quantos anos? Com quantos anos ela apresenta? 8 anos. Isso aí a gente tem que estar bem nítido, tá, gente? Com 8 anos, ok, isso mesmo. E aí ela está apresentando a regressão, então ela está regredindo a fase de desenvolvimento, porque ela está engatinhando, ao invés de... A defesa do ego é a regressão? Isso. Ou você está falando de retorno na fase anterior, é isso? Isso. Como que você está entendendo? Eu não estou entendendo como você está entendendo, me explica direitinho. Ela está apresentando esse... é que está muito barulho. Ela está apresentando esse mecanismo de defesa, que é a regressão? Essa parte está certa. Ela está apresentando um mecanismo de defesa do ego, que é a regressão? Sim. Tá. Era isso que eu queria colocar aqui. Mas não foi isso que você perguntou. Você entende isso ou não? Não entendo, é porque eu queria saber se, por ela estar... Quando você fala de fixação, gente, meu computador vai explodir, tá? Se eu cair é porque explodiu aqui. O que acontece, meus queridos? Se... deixa eu desligar aqui, peraí. Quem sabe? Para não voltar isso aqui. Ok. Então, é uma coisa, porque, Elana, eu quero que você e todo mundo entenda o quê, meus queridos? Uma coisa é o mecanismo de defesa do ego da regressão. Isso está correto, porque ela passa a investigar. Só que quando a gente desenvolve um mecanismo de defesa do ego, um mecanismo de proteção, é porque a integridade do eu se encontra fragilizada. Muito bem. E o que está fragilizando, então, Suzy? Lá no
aparelho psíquico? O que está trazendo um desequilíbrio emocional no aparelho psíquico de Suzy? A chegada de uma figura masculina nunca antes experienciada. Isso é um ponto. Sim. Essa mesma figura masculina não é o seu pai biológico. Então, ela não vai chamar ele de pai. Sim. Além disso, nova alteração. Deixar de chamar Edna de mãe. Outra alteração. Ela já tinha desenvolvido, enquanto criança, apesar de ser subestimada, a gente sabe como as crianças são subestimadas, por muitos que exercem as figuras, a parentalidade, não é mesmo? Ela soube escolher e eleger o seu primeiro objeto de amor, muito vinculado a quem realmente exercia a função materna. Quando essa figura masculina, queridos, ele chega, ele também propõe, então, que uma alteração, como se o desenvolvimento do vínculo afetuoso fosse algo automático, a partir de um título, tal como o título de mãe. Como se não bastasse, essa figura masculina chega a ponto de distanciar de Suzy a sua mãe biológica, que a partir de então ela precisa chamar de mãe, então forçou ali uma tentativa de estabelecimento de vínculo, e no lugar dessa mãe coloca uma criança ali da sua idade. É isso que a psicanálise entende. Vou fazer o traço aí de como ela vivenciou. Só que, Lana, eu quero ter certeza que você e ninguém está confundindo o termo regressão. Desculpa, porque regressão é um mecanismo de defesa. Sim. Ela, apesar de 8 anos, apresenta comportamentos da fase anterior. Ela não tem regressão, ela tem fixação nas tá. anteriores. Ela passou por ela. Porque a passagem Agora eu entendi. da fase do desenvolvimento psicossexual é coerente com a faixa etária. Então, ela passa na fase oral, nós vimos se ela foi aninhada, né? Se ela obteve alívio da sua ansiedade pela gratificação oral das necessidades, ela foi amada, ela recebeu colo, sim ou não? Não. Então, ela tem fixação? Fixação na fase oral? Sim. Sim. Mas teve Edna lá para dar uma compensada, não é verdade? Para dar uma madeira com amor. Vocês estão compreendendo? Tem alguma coisa da história de vida de Suzy que ela fala que ela tem fixação na fase anal? Não. Não. A dúvida, a resposta é não. Por quê? Como é que eu sei? Eu não posso inventar nada, eu não posso imaginar nada. A gente quer saber, a gente pergunta. Por isso que Edna foi parar lá no consultório para ser ouvida pela psicóloga. Ok? Ok. Por quê? Que a gente não sabe. Porque, olha lá, as principais tarefas do desenvolvimento na fase anal é aprender independência e autocontrole com foco na função excretora. Sim. A gente sabe que ela tem uma fixação na fase fálica? Sim. Por quê? Porque ela pedia para ver o pai nunca apareceu e ela nem teve acesso a esse pai. Não é verdade? Sim. E ela se encontra, só a Lana que está entendendo, está todo mundo entendendo? Está todo mundo entendendo? Espero que sim, né, Lana? E aí, Sim. Isso, me dá um apoio aqui todo mundo, everybody. E aí, então, na fase de latência, com 8 anos, né, chegou tardiamente essa vivência com a figura masculina. Ok? Por isso, como eu já tinha lido, meus queridos, o estudo de caso, eu falei para vocês que ela tem
fixação na fase fálica. Então, a gente pode falar que ela tem fixação na fase oral, na fase fálica, e ela se encontra na fase de latência. Beleza pura? Sim. Então, beleza. Deixa eu fechar o áudio de vocês aqui, ó, para melhorar aqui. E também. Jair, se você puder fechar o seu vídeo para ver se melhora. Pra gente aqui, ó. Não, amada Lana, eu pedi para você abrir o vídeo, o áudio, todo mundo que for falar, só a gente abrir o áudio, um de cada vez. Tá bom? Tá tranquilo. Maravilha. Aí, quando você quiser falar, a gente vai um de cada vez, fica tudo bem. Então, meus amados, vamos lá aqui no exercício, para vocês poderem entender. Então, vocês estão entendendo o que se passa na cabeça do psicólogo quando a gente atende alguém? Vocês conseguem verificar quais são as perguntas que tem que estar presente na entrevista junto aos pais? Conseguem perceber? Então, vamos. Isso, pode falar. Quem não quiser, ou quem não consegue, pergunta, pelo amor de Deus. Que é a primeira vez que nós estamos fazendo um estudo de caso com vistas a diagnóstico e não construção, né, do diálogo terapêutico. Tá bem? Então, tá lá. Questões para reflexão. Desde o nascimento, necessidade e gratificação de Suzy estão ambas concentradas predominantemente em qual figura familiar? Isso é algo que tem que estar na sua cabecinha enquanto psicólogo. Qual que é? Quem que vai responder essa? Assim, a Jo pôs aqui, na Etna. E em qual figura familiar? Na figura materna. Na figura da mãe, isso mesmo. Na figura da mãe. Porque é a Etna que exerce a função. Então, esse estudo de caso, queridos, é bom para vocês, na hora que você está tomando nota lá sobre o seu cliente, você põe lá a figura materna, né? Quem é a mãe? É Edna, não é Cláudia, não. Isso, por si só, é ou não é uma quebra de paradigma dentro da gente? Tem gente que fica com receio. É, exatamente, Luiz. Você fala assim, mas eu fiquei com medo de falar que era a mãe. É claro que a mãe da Suzy é a Edna. Vocês estão percebendo como é que a gente carrega sutilmente vários preconceitos que podem impedir o exercício terapêutico autêntico, ético e humanizado? Vocês estão vendo? Legal, né? Muito bem. Então, você vai e coloca lá. Edna é a mãe da Suzy. Sabe? Então, vai em frente. Próximo. Qual a pulsão básica de Suzy? É apenas receber alimento para... Professora, eu fiz uma pergunta da questão 1. Pois não, Milene, pode perguntar. Eu coloquei no chat que eu perguntei o seguinte: tá tudo bem a Edna ser essa figura de mãe da Suzy até acontecer até acontecer os problemas? Não teria problema nenhum a Edna crescer com a Suzy sendo essa figura materna, esse objeto do amor? Aí eu vou voltar a pergunta para você. Qual que é a sua opinião? Me fala. Eu acho que, por enquanto, estaria tudo bem. Exatamente. Isso acontece só com a Suzy? Não, isso é porque você ensinou pra gente que tudo depende como acontece. Então, o fato da mãe dela não ter amamentado não tem problema. Depende de como isso estava acontecendo. Veja bem, quando a gente tem alguém que nos ama, que nos acolhe, o único problema é se essa pessoa morrer. Entendeu ou não?
Sim, perfeitamente. Então me deixa sozinha, não, tô esperando você falar. Você Não, é porque eu já estou imaginando. na sala de aula. Professora, repete, por favor. A da pessoa morreu, eu não entendi. É Valéria que tá falando. Pode repetir, por favor. Claro. Então, o problema, queridos, é quando aquele que ocupa o lugar de objeto de amor sai da nossa vida. Por quê? E isso serve não só para a função materna, como aqueles que vêm depois e são coerentes com como nós escolhemos os nossos objetos de amor para substituir a função materna. Porque tudo é aprendido, não é verdade? Então é muito interessante isso que você perguntou. Por quê, Milene e todo mundo? Por quê? Deixa eu explicar para vocês. A questão é, não é importante ser amamentado no seio. O importante é ser alimentado com afeto. Pode ser através do seio, da mamadeira, de um copinho. É isso. Porque a eleição dos nossos objetos de amor, ela sempre vai acontecer num contexto prazeroso e de admiração. Isso é muito importante a gente poder entender. Então, não é só Suzy, é por isso que às vezes você tem uma mãe que se você chamar, essa aí é minha mãe fraterna, não é a minha mãe biológica, mas se você falar, se for para perder uma das duas, você se refaz muito mais se você perder, no caso aqui da Suzy, se ela perder a mãe biológica do que a mãe fraterna. O problema dessa configuração familiar da Suzy é que Edna é uma funcionária da mãe biológica. Dito isso, ela deixou claro, isso aqui para mim é um trabalho, eu faço com amor. Eu acolho para além da função de babá. Mas ela também precisa pagar as contas. Então, onde é que seria a morte da Edna? Ela ser demitida. E aí Suzy passaria por um processo de luto. Então, se você for pensar emocionalmente falando, Suzy caminha até ali por volta de 8 anos, porque ela recebeu amor, afeto, admiração, consideração de Edna. Então, é como se Edna, como qualquer objeto de amor na vida de qualquer sujeito, a salvou. Vocês entenderam agora? Né? Oi. Mas aí vamos pensar no seguinte, que a Edna foi demitida, né? Como é que é? Que a Edna o quê? Foi demitida, parou de trabalhar na casa lá com a Suzy. Uhum. Então ela vai adotar outro. Sintoma. Como? Sintoma? Não, ela ia uma hora ela ia adotar uma outra pessoa como figura parental para ela, né? O grande outro Por lá. que essa pessoa não aparecer? Não, então, é isso que eu tô querendo saber, tipo assim, se a gente sempre tem essa referência, né, da figura parental, pelo menos assim na infância, ou se acontece de não ter, de ficar sem. Cada cliente é um cliente, cada um tem a sua história. Tem pessoas que, sim, elegem novos objetos porque tiveram oportunidades de construir outras relações afetuosas com outras pessoas, né? Mas pode ser que não. Então a gente não sabe. Ah, não, entendi. Então, por quê, Guilherme? Porque Claramente ela a escolha passaria. do objeto é coerente com as nossas vivências. Se a Edna é sempre afetuosa, compreensiva, não é? Dedicada, dá atenção, brinca com ela, não é qualquer um. É alguém coerente
com o que eu aprendi enquanto relação intersocial afetuosamente consistente. Para eu aceitar alguém que me agride, que me bate, que me agride verbalmente, que me humilha, isso tem que ser o quê? Aprendido. Então, por exemplo, se eu só tive atenção da figura materna quando eu estava fazendo algo errado, pode ser que a minha próxima escolha eu me submeta a esses comportamentos porque eu entendi que era assim. Ou porque não tem uma regra, vocês estão lembrados? Quando se fala de pessoa, não existe uma regra. Ou então, por aversão, né, a essa agressividade, eu escolho exatamente o oposto, porque a gente nunca vai ter uma regra. A gente sempre tem uma possibilidade. E por que essas perguntas são importantes? Porque a partir do momento que não está escrito no estudo de caso, não se trata mais de Suzy. Ok? A gente começou aqui num devaneio acadêmico. Ok? Beleza, tá, joia. Ok, só mais uma pergunta, professor. Perfeitamente. Essa psicóloga, ela já tem aqui, depois da visita da Edna, o entendimento que ela precisa, no caso, quem foi buscar ajuda foi a mãe. Para a mãe ou foi para a filha, no caso, né? Sim, a Cláudia foi contratar uma psicóloga infantil. Ah, entendi. Porque nesse caso aqui, eu imagino que essa psicóloga percebe que o ideal seria tratar essa mãe para ela aprender a ser o objeto da filha na falta da Edna, né? Se ela for uma boa psicóloga infantil, a resposta é não. Por quê? Interessantíssima a sua colocação. Por que não? Porque ela foi contratada para ser psicóloga da filha. Mas como que ela vai conseguir isso sem colocar para a mãe dela que ela vai precisar de uma raiz mais forte do que a possibilidade da Edna, que é uma funcionária e que pode ir embora? Ok, vou deixar vocês pensando na questão do milênio enquanto eu vou buscar um copo com água, porque hoje eu deixei tudo cair aqui, eu esqueci até de trazer água, eu fiquei com medo, vou beber a água lá na cozinha. A resposta continua sendo interessante aí. Repete a pergunta aí, Milena, enquanto eu vou buscar água aí. Por que não? Porque senão a gente vai entender que todo psicólogo infantil, se não cuidar da mãe, não vai ter alcance. Não é verdade? Sim. Adorei o seu questionamento. Mas aí agora a pergunta é, por que não? Sim. Espera que eu vou buscar água. Vai discutindo aí vocês. Espera aí. Eu coloquei o seguinte, que eu imaginava que essa psicóloga ela já está sabendo que o ideal seria cuidar que essa mãe aprendesse a ser o objeto de amor dessa filha. Porém, essa psicóloga foi contratada para tratar o problema da filha. Mas eu coloco que o problema da filha é a possibilidade da falta do objeto de amor, porque ela percebeu que a Edna está sendo, de uma certa forma, substituída pela mãe de verdade. Que conclusão você chegar? Ainda Mas, nada. Então vamos pensar aqui, né, amados? Não tem problema não. Não, que é interessantíssimo. Porque senão, o que acontece? Você fala assim, ué, mas você, psicóloga infantil, eu sempre tenho que cuidar da mãe? Não, é nunca. A mãe não é seu paciente. Os nossos pacientes são as crianças. Ponto final. A gente vai trabalhar terapeuticamente através do recurso do brincar para fortalecer a integridade do eu. Você imagina, inclusive, que Suzy vai brincar de quê lá no consultório? Já que o brincar é uma projeção das angústias, das ansiedades e dos medos da criança. E se na terapia de adulto as pessoas falam exaustivamente sobre o mesmo assunto, terapia atrás de terapia, enquanto não conseguir resolver, a criança vai continuar o quê? Brincando da mesma brincadeira até acontecer
a ressignificação daquela situação. Então, provavelmente ela vai brincar de casamento, provavelmente ela vai brincar de mamãe e filhinha, ela vai vivenciar, através do brincar, as suas fantasias de objeto bom que ela idealiza. E isso vai ser repetido até Suzy conseguir internalizar, através do brincar saudável, no contexto terapêutico, uma autoestima positiva. E então, chega o seu questionamento. Apesar dela não ter uma mãe afetuosamente presente, não é verdade? Apesar de Suzy não ter uma mãe afetuosamente presente, aquela relação já não é mais a mesma, queridos. Se muda muda tudo. Então, imagine que ela está ali com 8 anos, se antes ela ficar com saudade da mãe ou ficar ofendida com o jeito que a mãe fala, depois de um processo terapêutico, como é que ela vai sair dele? Minha mãe só fala assim comigo mesmo? Nada que eu faço para minha mãe tá bom? Para que eu vou ficar criando uma expectativa irreal? Vocês estão percebendo a diferença? É isso que é ressignificar. E não só Suzy, como qualquer sujeito que passa por um processo terapêutico, quando acontece de modo eficaz, ou seja, qualquer terapia que proporcione ao sujeito em terapia o seu processo de autoconhecimento, ele para de ser refém daquela relação intersocial que o tanto faz sofrer, ou então ele ressignifica. E quantas vezes eu falei isso para vocês? Vou falar agora, vocês vão lembrar. Ninguém poderá me fazer infeliz sem o meu próprio consentimento. Ou seja, a gente para de conceder. Por quê? Porque eu me conheço, eu sei que isso me deixa triste, então eu não vou dar mais ouvidos. Eu vou parar de viver num mundo de expectativa irreal, porque eu sei que minha mãe não liga para mim, ela prefere conversar no telefone com as amigas, minha mãe é introspectiva, minha mãe será... E eu realizo essa fantasia infantil aqui no brincar, na terapia. Isso, então, ou seja, a terapia é sempre válida. Sempre válida. Muda muda tudo. Tanto é, gente, que às vezes você faz terapia, você começa a mudar alguma coisa, né, no seu jeitinho de ser, toda a sua família tenta te puxar para aquele lugar que estava acostumado. Então, por exemplo, se você é refém, né, de uma alienação parental, se a criança ela é refém de uma alienação parental, seria, mas um dos pais resolveu colocar o sujeito em terapia, a criança sai daquele lugar, ela sai daquele lugar de leve trás, sabe? Porque ele escuta, fala com seu pai isso, tá bom. Aí chega na vez do pai e não fala nada. Fala nada, não. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem. E sua mãe falou alguma coisa? Nada. Fala nada. A mãe é daquele jeito lá e ponto, acabou. Ou seja, de novo, ninguém poderá me fazer infeliz sem o meu próprio consentimento. Então, enquanto o sujeito está cedendo, porque ele está naquele hábito e passa por um processo terapêutico, muda-se o hábito, muda-se as relações. Não é legal? Adorei essa pergunta. Okay? E quando a criança é menor, por exemplo, essa Suzy já tinha 8 anos, né? Então, ela já tinha uma certa compreensão. E quando a criança é menor precisa trabalhar com a mãe? Menor quanto? Há 4, 5 anos? Porque a terapia infantil ela começa só a partir de 5 anos. Antes disso, não tem. É muito difícil. Pode fazer um acolhimento breve e tudo. Ela vai, e aí como, né? Como que isso acontece? Através do brincar. Ok? Ok, entendi. Através do brincar. Então, ela fica repetindo ali, ó. Tudo aquilo. E é interessante que você observa a criança, se você deixar ela brincar
com brinquedos não estruturados, porque é nesse contexto, né, que se observa a projeção infantil, queridíssimos, você consegue visualizar aquilo que anda incomodando a criança nos dias atuais. Ok? Beleza, queridos? Ok. Podem prosseguir? Então tá. Tá aqui então, ó. Qual a pulsão básica de Suzy? A. É apenas receber alimento para atenuar as tensões de fome e de sede. Enquanto é alimentada, Suzy também precisa ser confortada, aninhada, acalentada e acariciada. Associada ao prazer e redução da tensão ao processo de alimentação somente. Ou a pulsão básica de Suzy está voltada para um interesse contínuo em manter prazeres orais, como comer, chupar, morder, lamber ou beijar com estalo. O que vocês marcaram aí? O Henrique tem uma pergunta, eu vim aqui no meu celular. Assim que eu responder essa, eu vou para a sua pergunta, viu, Henrique? Letra B, Margarete. Enquanto é alimentada, Suzy também precisa ser confortada, aninhada, acalentada e acariciada. Maravilha. Alguém marcou outra letra que não seja B e quer saber por que não é? Ou todo mundo foi B? Todo mundo foi? Isso, B, ok. Eu pus aqui também no meu celular. Pergunta do Henrique. Peraí, que agora também subiu aqui. Deixa eu voltar. Tcharana. Professor, então qual seria a condução ideal para que a Suzy ressignifique essa relação? Então, Henrique, é porque você, no consultório infantil, você deixa lá os brinquedos para que a criança escolha de que ela quer brincar. Então, esse primeiro acolhimento, ele é o ideal. Ou seja, deixe que Suzy escolha do que ela quer brincar. E a partir da observação do seu brincar, independente se ela quiser te incluir enquanto parceiro da brincadeira ou não, você fica atento sobre o que ela brinca e como ela brinca. E a partir dessa repetição do brincar, que é a linguagem infantil, o sujeito começa a ressignificar. Por que às vezes a gente, na fase adulta, a gente tem dificuldade de entender isso? Mas eu vou dar um exemplo agora e vocês vão entender. Imagine que você está com um problema e você não consegue parar de pensar sobre ele. E se você tiver a oportunidade de contar esse problema para alguém, você vai lá e conta esse problema para alguém. E aí, no dia seguinte, se esse alguém que está disposto a te ouvir estiver à sua frente, você vai contar de novo. Ou se mudar o ouvinte, você continua falando sobre isso. Por quê? Porque nós somos assim. Por isso, queridos, que a cura pela fala, proporcionada pela psicanálise, pela Gestalt, pela terapia cognitivo-comportamental, seja, sabe, pela ACP, né, que é a abordagem centrada na pessoa, qualquer que seja ela, né, ela é eficaz. Porque nós, terapeutas, nós percebemos que a repetição traz algo que ainda não foi resolvido, ok? E aí, deu para entender agora, Henrique? E os queridos alunos, né? Então, a criança fica ali brincando aquilo ali. Seja para resolver um problema, ou seja porque é muito prazeroso. 3. O fato de andar pela casa... Oi? Alguém quer perguntar? Uma dúvida. Eu entendo que durante a fase oral, a criança precisa ser confortada, aninhada, acalentada e acariciada. Mas uma criança já de 8 anos, isso ainda é uma coisa exigida pelas crianças, assim? Uma criança de 8 anos, a gente ainda alimenta dessa forma? Ana, você tinha que me ver aqui agora. Pra ver a cara que eu fiz de teatro.
adoro, gente, eu adoro vocês. Eu adorei essa pergunta. E agora a pergunta vai ser aquela palavra. Ana Luísa, coloca cinto de segurança, agora ela vai. Pode falar? Pode? Pode. Que etapa da vida do ser humano que a gente não quer colo, que a gente não quer beijo, que a gente não quer ser lambido, que a gente não quer ser acariciado, que a gente não quer ser acalentado. Você me fala, Ana. Não, mas eu falo durante a alimentação, porque aí tá escrito enquanto é alimentada. Normalmente, uma criança de 8 anos, a gente já dá, vamos supor, dá uma comida e a criança come sozinha ou tá na mesa conversando. Isso já é, no caso, A já pergunta é essa opção? quem que gosta de comer sozinho? Quem não gosta de companhia? Tá entendendo? Quem que não gosta de Sim, curtir? então seria mais uma Ô, companhia. Ana, olha que Fazendo legal. carinho Se mesmo. isso não fosse verdade, as pessoas iam parar de dar print de pratos de comida e postar no Facebook. Não é verdade? Entendi. Não é interessante? Não é interessante isso, Ana? Ana, a gente quer, e eu vou te falar, você pega essa frase e escancara. Escancara, Chuchu. É o tempo todo. A gente quer cola, a gente quer atenção, a gente quer curtida, a gente quer aplauso, a gente quer carinho, não sabe como? E não é só quando tá comendo, não, por qualquer coisa. O tempo todo. Entendi. Né? Só que agora nós estamos Entendi. falando do estudo de caso e nós estamos falando de pulsão básica, né? É por causa do enunciado. Eu aproveitei a sua pergunta para escancarar. Então, você vai ver como que os clientes, nós somos carentes o tempo todo. E é tão interessante você perguntar isso, porque a gente é tão fixado na fase oral, eu não lembro se eu falei isso para vocês na nossa aula, a gente é tão carente, né, nos primeiros... Ai, que dia que essa carência vai terminar? Nem sei, queridos, nem sei que dia que estranho, né? Termina, né? Se tem um ponto final, a psicanálise vai dizer que não, né? Sempre falta algo e assim por diante. E aí o que acontece? A gente é tão carente que o povo fica ali. Comer um trem, aí posta. Aí, normalmente é um prato bonito, um negócio chique que tá comendo, ou é uma comidinha mega gostosa para fazer inveja no outro. Olha como é que o nosso valor próprio também está muito, 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 muito vinculado à nossa alimentação. Em Minas Gerais, então, você postar uma cesta de pão de queijo quente, misericórdia. Você humilhou muita gente, não é verdade? Vocês estão entendendo? Né? Porque a gente fica buscando isso. Você entendeu, Ana? Entendi, sim. Obrigada. Não é legal? Você entendeu? Legal, né? Entendi. Olha que loucura. Todo mundo. Aí você vai parar num negócio chique que você vai comer, aí você fala, meu Deus, eu tô sozinha, não dá pra esfregar isso na cara de ninguém pra eu me sentir melhor que o outro, né? Então eu vou postar aqui, não. Aqui, Ana, é engraçado que eu gostei, você colocou isso. Ô, gente, o que tá tendo de comida escancarada na internet, de bolo quente, eu tô passando mal, eu tô realmente humilhada, juro. Minha sorte é que meu filho aprendeu a fazer bolo, cada bolo gostoso aqui. Eu falei, graças a Deus, tá alimentando a minha carência. Não é a minha fome de bolo, não, eu juro pra você. Porque o povo tá assim, coisas da quarentena. Cada prato, eu fiquei, misericórdia, o que é isso? Olha a nossa pulsão básica aí, escancarada. A gente tá igual o Suzy, precisando de colo, de carinho. Eu me importo com você, né? Mas como não tem, a gente vai, come, enche a cara de comida e daí esfrega na cara do outro. Olha, o meu prato tá mais gostoso que o seu, né? É para parar o quê, Guilherme? O que é para parar? O que eu fiz de errado? Desculpa, o que foi? Censurado. Ai, parei de falar. Para o que é? Parei. Para ir pro 3. Para parar? Mas você entendeu, né? Ficou tranquilo? Beleza. O Guilherme, o que você mandou parar? Jogando no vento, nossa... Não é? Alegria, é isso mesmo. Eu estou escancarando a nossa fragilidade, tá demais.
Professor, Vamos pro 3. Oi. quando você falou aí do atendimento com brincar com a criança, aí que a gente vai, então, observando o comportamento dela, né, para entender o comportamento. E não se faz nenhum tipo de intervenção, não, tipo assim, Só pensada. Só Não, com a fala, mas assim, pensada, tipo assim, você pega um bonequinho e faz uma fala justamente porque é aquilo que está demandando de ser trabalhado ou não? A demanda, não. Mas o como você pode orientar. A partir da comunicação terapêutica. Por isso que eu mandei a aula que eu te dei na turma da manhã ontem para vocês verem exemplos de como que a gente conversa com criança. Depois vocês assistem lá, mas eu vou te dar um exemplo aqui agora. Então, você pode, Vanessa, a partir do que a criança está falando, está conduzindo, você está observando, você vai propor uma resposta de um boneco. Eu adorei esse exemplo. Excelente, tá? Mas você pode também, dependendo do que você falar, pode ou não ser aceito pela criança. Não é verdade? Porque ela tem que dominar a brincadeira. Você permite que ela conduza a brincadeira. Então, você pode falar alguma coisa que ela não concorde e ela vai lá e te direciona. Não, não é assim. Né? Até, vou falar com vocês, às vezes eu estou brincando com a minha filhada, eu não sou terapeuta nem nada, nós estamos brincando por diversão, só que acaba que a gente é psicólogo e, né, ficar atento a alguma coisa assim, e sempre que a minha irmã fica preocupada, eu não sei o que aconteceu, eu parar e falar, então tá, então vamos brincar com ela. Aí a gente vai brincar e verifica, né? Mas às vezes, até o brincar pelo brincar, ela sempre é a mãe, eu sou a filha, e às vezes tem alguma coisa ali que eu tenho minha fala espontânea, né? Porque eu entro no personagem de filha, e aí quando eu falo alguma coisa que ela não gosta, ela fala, não, mamãe não vai deixar, isso aí não pode, né? Ou seja, a criança ela vai conduzindo a brincadeira. Percebe? Né? Então vamos supor que você está atendendo uma criança que ela grita muito. Grita, ela está muito agressiva. E aí você vai construir um contexto que acolha essa agressividade, mas não é só isso. Que ensine a criança a controlar. Então, se ela tá batendo muito aqui, tal, não sei o quê, aí você pode falar assim, nossa, vamos bater na almofada. Tá te machucando quando você bate na almofada? Não, não machuca. Tá me machucando quando você bate na almofada? Não, não tá machucando. Então bater na almofada é legal. Aí é a primeira intervenção. Só que se o sujeito está muito frágil, ele não vai aceitar nenhuma criança, né? Porque a grande questão da psicologia infantil é que a gente subestima muitas crianças. E aí ele vai virar para mim e falar assim, não, mas eu também não quero bater na almofada. Vai lá e pega um espaguete, sabe o que é esse espaguete para nadar? Que é um negócio, o rolo comprido lá de nadar, e arrebenta na parede, e bota o boneco, e arrebenta com ele, lança ele longe, e assim por diante. Porque terapeuta não vira para a criança e fala assim, não pode fazer isso. A gente pergunta, e agora? Como é que o boneco tá? Tem que levar para o hospital, tá doendo, não tá doendo? Porque o processo da comunicação terapêutica, quanto mais a gente avança, é proporcionar o contato do sujeito com os seus próprios sentimentos, não é mesmo? Sim. Então, toda vez que você achar que você avançou, você pode ter certeza que a criança e o seu cliente lá na frente vai te indicar, olha, você passou do limite tolerável por mim. Imagina que você está acolhendo uma criança que ela chora muito. Aí ela fala, Vanessa, vamos brincar hoje de mamãe e filhinha, você é sua mãe e você vai ser minha filha. E você está percebendo que ela precisa controlar essa ansiedade, que o choro dela está muito compulsivo, sei lá o que você pensou. Aí você fala, já sei, vou começar a chorar para ver como é que ela faz, né? No primeiro momento, você começa a chorar, o que acontece com a criança? Ela chora junto. Porque ela fica ali chorando. E isso é um acolhimento terapêutico, sim. Aí você pode, se você já tiver estabelecido um vínculo, ensinar para ela
a controlar o próprio choro na brincadeira, porque por identificação com você, qual que é o próximo passo? Introjeção, ou seja, internalização dos valores, né? Então, ela vai falar assim, ela tá ali chorando, você tá chorando, você é minha filha, eu falo, filha, não chora não! Aí você fala, mãe, quando eu começo a chorar, agora já chega de lágrimas, eu vou começar a prestar atenção na minha respiração, né? E pronto, e agora eu vou tomar um suquinho gelado, por exemplo. Né? Aí a pouco a criança vai lá, pegou o conjuntinho de xicrinha e tá ali servindo para você um conjuntinho gelado. Você faz isso ali pela terceira, quarta vez, ela tá sozinha numa situação que ela precisa chorar, não é? Na escola, por exemplo, ela tá na escola sozinha, ela fala, eu aprendi lá com a Vanessa, com a minha psicóloga, é melhor agora eu enxugar as lágrimas, prestar atenção na minha respiração e preciso agora tomar uma coisinha gelada. Entendi. Como é que é eficaz, né, o brincar? Mas não pense que uma vez, dependendo da demanda, tal como a Suzy, é suficiente o brincar uma vez só, não. Uhum. É até o processo terapêutico, queridos, na fase infantil, ele se dá de modo mais rápido que nas fases posteriores. Mas, E dependendo... não tinha nenhum cachorro nessa vida da Suzy aí? Que ela... Não, a gente não sabe. Né? Mas vamos lá, a pergunta 3. Não é porque a gente não sabe. Mas é uma pergunta que se você fosse psicólogo, você poderia perguntar. Se você fosse psicólogo da Suzy, tem cachorro? Né? Mas provavelmente você verifica, então, que ela diminui a estatura dela, ok? Engatinhando pela casa, e diminui também o tamanho da letra. E aí você verifica, então, como é que se apresenta a sua autoestima diminuída a partir da vivência com esses rivais. Maravilha? Obrigada, professora. Beleza. Então, queridíssimos, o fato de Suzy andar pela casa de 4 emitindo sons de cachorro indica que ela é uma criança parcialmente fixada na fase oral, cuja maturação psicológica não se completou, que Suzy é excessivamente dependente de hábitos orais para aliviar a ansiedade, que Suzy presta atenção à especial micção e evacuação, ou nenhuma das opções anteriores. O que vocês marcaram aí? Margarete, letra A, não. Vou te falar por que não é. Ela anda de 4 pela casa, emitindo sons de cachorro. Ela é uma criança parcialmente fixada na fase oral. O que ilustra fixação na fase oral que nós aprendemos? É chupar, morder, lamber, fofocar. Lembrou? É só aqueles lá mesmo que a gente estudou. Beleza, maravilhosa. Letra D, nenhuma das opções anteriores. Não tem nada aí. Não, amor, você tem que perguntar. Nós estamos estudando, tem que perguntar agora. Viu? Para você formar segura, tá? De modo seguro. Letra D. Amados, Freud usa o termo fixação para descrever o que ocorre quando uma pessoa não progride normalmente de uma fase para outra, mas permanece muito envolvida numa fase particular. Uma pessoa fixada numa determinada fase preferirá satisfazer suas necessidades de forma mais simples ou infantil, ao invés de modos mais adultos que resultariam de um desenvolvimento normal. Dê um exemplo de fixação nesse estudo de caso. Quem vai responder para mim, por favor? Deixa eu ler de novo, ok. Freud usa o termo fixação. Então, fixação é uma parada.
para descrever o que ocorre quando uma pessoa não progride normalmente de uma fase para outra, mas permanece muito envolvida numa fase particular. Uma pessoa fixada numa determinada fase preferirá satisfazer suas necessidades de forma mais simples ou infantil, ao invés dos modos mais adultos que resultariam de um desenvolvimento normal. Dê um exemplo de fixação nesse estudo de caso. Então, exemplo de fixação, igual o Henrique falou, andar engatinhando é um exemplo de comportamento que demonstra que ela está fixada, porque ela já tem 8 anos, ela já anda com as perninhas e não mais com os joelhos, é um exemplo de fixação. Qual outro exemplo de fixação? Estou dando tempo aí para vocês poderem ler. Emitir sons de cachorro. Tomar mamadeira? Não, ela não toma mamadeira com 8 anos. Qual que foi a queixa? Normalmente, meus queridos, a queixa que são os exemplos de comportamentos que ilustram a fixação no estudo de caso. Tá bom? Emitir som de cachorro ilustra fixação em que e por quê? Não, a gente ainda não sabe. A gente teria que ouvir mais. Entendi. Então agora falta a letra, só isso. Como é que é? Então a terceira opção aí de exemplo seria a letra pequenininha. Isso, perfeito. Então, para vocês poderem entender, no seu exercício da profissão de psicologia, exemplos de fixação são ilustrados através da queixa. Na maioria das vezes é a queixa que o cliente traz. Porque o que perguntou aí então você está falando assim, olha, legal, a Ana perguntou, qual que é a fase? Nós temos agora outra coisa. Ela está fixada na fase oral porque ela não foi alimentada pela mãe. Então, a gente pode hipotetizar, mas ela não apresenta comportamentos de fixação na fase oral, literalmente falando. Mas a sua biografia, as suas experiências de vida, sim. Latir, sim, não seria? Não. Onde é que a gente leu que latir é exemplo de fixação da fase oral? Porque sai da boca? É isso? Só para entender essa linha de raciocínio. Eu pensei nisso. Deixa eu ver se é fixação da fase oral. Vai saber. Entendi, Margareth falou, mas de verdade não. Você não vai achar nenhuma biografia aí, não, tá? Que vai trazer para você emitir som, né? Agora, a fofoca, né? A fofoca. Fofocar é prazeroso, né? Fixação na fase oral é tudo que a gente volta à boca e dá prazer. Então, aí, para a gente poder considerar esse fato de emitir sons de cachorro ser um exemplo de fixação na fase oral, a gente precisaria perguntar mais sobre a relação delas com cachorro, com som de cachorro. Teria que fazer isso aí, essa investigação. Então beleza, acabou que a Milene te ajudou aí, Margareth. Entendi agora, entendi a linha de raciocínio. Maravilha. 5. Para a gente terminar aqui, qual o mecanismo de defesa do ego apresentado por Suzy? Por quê? Professora. Oi. Regressão, porque ela voltou à fase anterior do desenvolvimento e não está tendo um comportamento que condiz com essa fase, porque ela está andando, engatinhando ela e não condiz. Oral, né? Isso, ela está engatinhando e não condiz com a fase do desenvolvimento que ela está, que é 8 anos. Exatamente. Que é isso. Exatamente. Nós vamos voltar, queridos, nesse estudo de caso para responder a pergunta número 6, depois que a gente estudar a teoria epistemológica de Eric Erikson. Tá
tá bom? Isso aí é muito importante. A gente vai revisitar aí, desculpa, a gente vai revisitar aí, então, essa fase. O que vocês vão, então,